E aí galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Paulinho da Clínica de Matemática, e hoje estou aqui na minha externa, na frente do Banco Central, mais conhecido como Bacen, e é o banco dos bancos. É uma grande honra estar com você aqui e falar sobre instituições financeiras que fazem financiamentos, que fazem investimentos. Então, nesse exato momento, neste vídeo, eu vou trabalhar com você um financiamento de carro, tá certo? Eu vou te explicar passo a passo como você vai financiar o seu carro. Então, galera, voltando, né? Nós estávamos ali no Bacen, falamos um pouco da minha primeira externa, foi bem emocionante. Então, agora eu vou falar para vocês do contrato de financiamento. E esse contrato de financiamento eu peguei primeiro o orçamento, que ele ficou bem resumido, tá certo? É um contrato que foi assinado em 11 de maio de 2020, em meio à pandemia, né? Foram negócios feitos aí. E eu vou explicar para vocês passo a passo aqui o que foi feito. Bota na tela aí pra gente, bota na tela aí. Então, eu preservei aqui o nome do consumidor, não é isso? Ele é uma pessoa, um aluno que me procurou aqui para tirar algumas dúvidas. Então, aproveitando essa oportunidade até para mostrar para vocês a questão da realidade, da integridade aí do nosso trabalho, e eu só pedi a autorização dele e deixei para vocês apenas os dados do veículo que está sendo financiado. Então, ali você está percebendo aí, né, que foi feito aí um CDC. E esse CDC foi de um Hyundai Creta Flex Prestige 2.0, ele é 2019-2020, ele é 0 km, e ele foi financiado da seguinte forma: o valor dele à vista é R$ 99.900. Nessa etapa aqui, né, acessórios, serviços terceiros financiados a pedido do consumidor, não foi colocado acessório, nem IPVA, nem multas, porque o carro é zero, licenciamento também não, seguros também não, mas seguros também não, e despesas de registro, né? Órgão do CONTRAN. Então, pagou-se aí R$ 382. E lá embaixo você tem aí o valor da entrada. Essa pessoa ela deu de entrada R$ 66 mil. Né? Então, você teria ali um subtotal 100.282. Como ela deu de entrada 66 mil, ficou uma diferença ali, um valor líquido liberado de 33.900. Esse valor de 33.900 é como se fosse o dinheiro que ela pegou emprestado, né? Ela pegou emprestado nesse CDC. Porém, ela não pegou em forma de dinheiro, ela pegou na forma do carro. Então, essa diferença de 33.900 ela vai pagar, financiado. Porém, como eu expliquei para vocês, ali quando vocês tiveram acesso ao e-book, tem uma confecção de cadastro para início de relacionamento, e essa entra financiada. Eu já expliquei para vocês que esse aqui não tem jeito, ele é financiado, não tem como. Então, foi o quê? R$ 749. Então, esse valor é somado, tá certo? Aos 33.900 e aos R$ 382, dando um total aí de financiado de R$ 35.031. Bacana? Então, depois disso aí, ó, não teve IOF, bacana, não teve alíquota de IOF, não cobraram. E a data do primeiro vencimento foi dia 11 de junho de 2020. Então, nós estamos gravando esse vídeo exatamente no dia 15, tá certo? No dia 16 de junho. E o número de parcelas foram 18 parcelas mensais. E ele informa que, aqui que vem o grande lance da parada, ele informa que a taxa mensal foi de 0,73, essa é a taxa efetiva da operação, e fazendo a anual, ela ficou 9,09. Tá certo? Então, nós temos aí um valor total pago pelo carro, R$ 103.545,12. E ele explica lá para a gente da 7, ele fala que a 7, o custo efetivo total da operação foi de 1,09.
e o custo efetivo anual foi de 13,95. Então, voltando comigo aqui agora, eu vou explicar para vocês agora passo a passo desse contrato. Foi bem bacana, né? Essa oportunidade que eu tive de trazer para vocês algo realmente do mercado e bem recente, né? Para que você tenha noção, para que você entenda perfeitamente como é um financiamento e como é simples de se fazer esse financiamento. Então, eu separei aqui no quadro, a assinatura foi dia 11 de maio, o veículo é um Creta, o valor dele 99 mil e 66 mil é o valor da entrada. O registro 382 e a tarifa 749. O que eu vou fazer com vocês agora? Né? Eu vou explicar para vocês, assim como eu expliquei para minha aluna, o seguinte: como é que está o valor da prestação, que ele afirma que o valor da prestação é R$ 2.085,84. Ele colocou aqui 18 meses. Então, olha só, como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui? Simples. Primeiro passo, se a gente quiser identificar a 7, custo efetivo total da operação, você tem que entender o seguinte: FREG, aqui, FREG faz o quê? Ele limpa os registradores, limpa toda a memória, deixa tudo bacaninha, tudo limpinho. E aqui você vai entrar, 99.900 é o valor do bem, tá certo? 99.900 é o valor do bem. Enter. Enter, você lembra que na HP você vai registrar, tá certo? Primeiro a informação para depois a operação desejada. Então, 99.900, enter. A entrada foi de 66 mil, então 66 mil menos, bacana? 66 mil menos. E 382 ela pediu para financiar, então é mais aqui. E 749 também é mais. E esse valor você armazena ele no present value, que é o valor presente, é o valor que vai ser financiado. Esse valor vai dar os 35.031, beleza? Bem, quantas parcelas são? São 18. Então, 18 no N, tá certo? 18 no N. E ele trouxe para você, até porque o Bacen, na resolução 3517, assinada pelo, na época era Henrique Meirelles, ela regulamenta que você vai trabalhar com 2 casas decimais, assim como pede a norma ABNT, tá certo? Então, ele trabalhar somente com 2 casas decimais. Então, quando você tem essas 2 casas decimais, você não trabalha com tudo, dá uma pequena diferença no longo prazo. Então, quando você trabalha com todas as casas decimais, o valor fica exato. O sistema, quando ele faz o cálculo com todas as casas decimais. A HP, por exemplo, ela trabalha somente com 9 casas decimais. Mas o Excel trabalha com até 19 casas decimais. Então, com isso, você tem um poder de exatidão gigantesco. Aqui, a informação que eu tenho são de apenas 2 casas decimais. Então, esse valor dá uma pequena diferença, tá certo? Então, você vem aqui e você coloca aqui 0,73 é a taxa no I. E aí você pede o PMT. Eu vou fazer com vocês aqui, colocando aí na tela, tá certo? Então, para que fique bem claro para vocês aí, deixa só eu pegar aqui, né? Porque é muita emoção, rapaz. Pronto, fechou. Então, aqui está valendo FREG. E aqui você vai entrar com 99.900, enter, 66 mil, menos, ficou 33.900, você acompanha na tela, 382 mais, 749 mais, 35.031. Aqui eu estou com 4 casas decimais, F2, e você vai ter aí, armazena ele no PV, tá certo? Então, esse é o valor a ser financiado. Então, 18 é o número de prestações, 18 no N, e a taxa que foi informada pelo CDC aqui, pelo documento que eu tenho, de 2 casas decimais, como eu expliquei para vocês, pela resolução 3517 do Bacen, é só informada com 2 casas decimais. Por esse motivo, a diferença que você vai perceber agora, que ele trouxe para você aí de 2.083,91. Tá certo? Então, nesse momento, essa taxa é a taxa realmente informada
pela instituição, né? No caso aí foi até o Bradesco que fez, tá certo? Então a instituição informou a taxa, tá tudo ok. E se eu quisesse saber aí a taxa real com as casas decimais, me baseando nessa prestação aqui? Então, você iria fazer da seguinte forma. Então, tá valendo. Eu vou entrar aqui e vou digitar 2085.84 CHS. Por que CHS? Porque está saindo do meu bolso, tá certo? PMT. E eu peço o I. E aí você vai vir 2085,84 CHS PMT, e aí eu peço o I. No que eu peço o I, ele traz para a gente aí 0,74 F4, aí você vê? Deu 0,74%, tá certo? Então, com isso, você percebe, fica muito mais claro para você que você vai ter uma taxa real dentro do financiamento que está sendo colocado para você. Agora, o mais importante aqui é se calcular o 7, porque muita gente fica refém aí a pessoa fica refém da taxa da operação. E aí fala assim, não, mas a taxa da operação é 0,73, ele botou lá 0,74, isso aí a gente tira de letra. Calma. Não passou de 1%, às vezes eu escuto ainda falar isso, não passou de 1%. Aí, opa, peraí, não é bem por aí não, tá? Não é bem por aí. Então, o que tem que estar claro para vocês? O que tem que estar claro? Para calcular o 7, também na resolução 3517 do Bacen, eu vou até colocá-la aqui para vocês na tela, tem uma fórmula matemática, tá certo? Tá aí, eu vou botar aí para vocês, coloca aí. Isso, olha a fórmula matemática aí. A fórmula matemática ela é uma fórmula que trabalha a parte estatística, somatória, fluxo de caixas, entradas e saídas. Mas, volta comigo aqui. Resumindo, basicamente, essas entradas aqui e as retiradas. Então, esse é o valor tirado na data zero e os outros fluxos de caixa são os valores que são acrescidos, que estão entrando. Olha que coisa fantástica aqui, só para ficar bem claro para você. O que você financiou? O que verdadeiramente você pegou emprestado ali? 33.900. Esse foi o valor que você pegou emprestado, que é o valor que ficou faltando para o valor do carro. Se você não fosse comprar o carro financiado, você iria pagar 99.900. Concorda comigo? Pô, beleza. Se você ia pagar 99.900 pelo carro financiado, pelo carro à vista, e você optou em fazer um financiamento, o que ficou faltando do financiamento foi 33.900. Tá, mas qual o valor da prestação informada pelo sistema? Não foi essa daqui? 2.085? Isso. Então você pegou um bem no valor de 33.900, que está na sua cabeça. Só que foi acrescido o quê? A tarifa de confecção de cadastro, que chama TAC, e o registro, né, do carro, retirado 0 km. Então, esses valores foram colocados no financiamento. Tem como eu pagar esse valor à vista? Bem, esse aqui do registro, sim. O da tarifa, não expliquei no vídeo anterior para você que não tem como, tá certo? Pois é assim que a instituição bancária ganha dinheiro. A instituição bancária ela não te emprestou 33.900. Os 33.900 vieram na forma de carro e ela passou esse dinheiro para a concessionária. O que ela te emprestou verdadeiramente? Os R$ 749. E é assim que ela vai ganhar o dinheiro dela. Isso eu expliquei em vídeos anteriores. No vídeo anterior, desculpa até. Então aqui, como é que nós vamos fazer esse cálculo aqui? É bem simples. Você joga aqui FREG, né? FREG 99.900 enter, 66.000 menos e armazena o resultado em PV. Armazenou o resultado no PV, o que acontece? Você vai colocar 18 no N. 18 no N. E ao colocar 18 no N, você está dizendo o número de prestações, o número de
parcelas. E qual o valor de cada parcela que o sistema forneceu para você? R$ 2.085,84. Esse valor é CHS-PMT. CHS-PMT. E aí você pede o I. E ao pedir o I, você vai perceber, vou fazer aqui com você, tá certo? Vou fazer aqui com você. E você vai perceber aqui, ó. Então, tá valendo FREG. Aqui você joga 99.900, Enter, 66.000, menos, deu 33.900. Vou botar aqui F2. Opa, vou ter aqui, eu vou dar um F2, para ficar com duas casas decimais, armazena esse valor no PV. 18 no N, é o número de parcelas, 2.085,84 CHS, o que? PMT. E aí eu peço o I. Resultado 1.9, eu vou jogar aqui um F4, e aqui você vai ver 1,0979% ao mês. Mas aí você vai perceber que, você vai perceber que eu falei para vocês que pela resolução do Bacen 3517 só vai ter duas casas decimais, então você fica com 1.09, tá certo? Aqui foi o excesso de preciosidade, porque quando eu explico em sala de aula, eu explico muito isso, que o aluno tem que trabalhar com o máximo de casas decimais para chegar mais próximo do valor exato, mas o valor informado é apenas o número de casas decimais, tá bom? Então, galera, é isso. Esse vídeo aqui eu fiz para você, bem bacana mesmo, com o intuito de que você entendesse perfeitamente como é feito um financiamento e como é simples o cálculo. Tem a fórmula matemática que eu explico dentro do nosso curso, né? Eu explico passo a passo, matematicamente falando, mas, regra geral, o que se tem que entender é a matemática apenas por trás, mas não precisa fazer fórmula, porque nós temos a HP12C, tá bom? Então, assim, essa parte aqui, o maior intuito dela aqui é deixar bem claro para você que é fácil você financiar se você tem os recursos para fazer esse financiamento, as condições necessárias também, tá certo? Então, eu aguardo você no próximo vídeo e quero te pedir para que você também possa compartilhar e curtir nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Professor Paulinho. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada e vocês receberem dicas, tá certo? Um beijo no seu coração, Professor Paulinho, até o próximo vídeo. Valeu!